E aí, pessoal, quem fala aqui é o Vitor Hugo e hoje vamos estar aqui tendo a aula mais completa de função do primeiro grau, né? Aqui para vocês, ou também conhecida como função afim. Então aqui tem um resuminho, né, bonitinho, sobre função do primeiro grau. E função do primeiro grau, ela tem bem essa carinha aqui, ó. F de x igual a x mais b, certo? E a gente vai estar analisando esse mapa mental e não vendo algumas coisas, né? Só que depois de estar explicando o conceito inicialmente. Então, olha só, deixa eu estar descendo aqui embaixo, eu coloquei algumas questões que vamos estar respondendo, né? Após a explicação. Então, qual a ideia, né, da função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ela, a gente pode pensar num gráfico, né? Quando a gente pensa no plano cartesiano, por exemplo, e a gente tem o eixo y e o eixo x. Então, primeiro, o que é uma função? Né? Tem a função do primeiro grau, tem a função do segundo grau. Então, a função é alguma expressão algébrica que está, né, como o próprio nome fala, em função de uma letra e vai estar igualada a outra. Eu estou sendo bem simplista aqui, mas como eu posso estar dizendo isso, por exemplo, de uma maneira mais simples, ó, dando um exemplo. 2x é igual a y, né? Aqui eu posso estar dizendo que o y está em função do x. Por quê? Porque o y está igualado a uma expressão que envolve o x. Então a função é basicamente isso. O que é a função? É você ter um y, ou também pode ser representado como f de x, né? É o que é mais comumente utilizado. Então você tem o y ou f de x, né? Os dois podem ser representados pela... Os dois têm essas duas representações, mas é a mesma coisa. E vão estar igualados, né, a alguma expressão envolvendo o x. Então, por exemplo, y é igual a x mais 3. Isso aqui é uma função. É uma função classificada como do primeiro grau, né? Além de ser uma função, é do primeiro grau. E o que caracteriza uma função do primeiro grau ou uma função afim? Né? Uma função do primeiro grau ou uma função afim, né, que é a mesma coisa, é basicamente uma função onde a incógnita aqui, né, a variável x, ela está elevada a 1. Né? Então, por exemplo, y é igual a x mais 3. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 1. Se eu desse a função y igual a x ao quadrado, não seria do primeiro grau. Porque aqui tem um expoente 2. Né? Então, a função do primeiro grau ela é dessa forma aqui, ó, como estava aqui em cima. F de x igual a x mais b. Então, vamos estar pensando nisso aqui embaixo. Vamos estar pensando. F de x igual a x mais b. O que representa isso? O f de x a gente sabe que é o y. Aí a gente tem o x, né, que a gente, é o x, né, aqui da função do gráfico. Só que tem um ax mais um b. Então, isso aqui muita gente não entende. Então, olha só. Por exemplo, se eu te digo que y é igual a x, por exemplo. Isso aqui é uma função. E como você representaria essa função no gráfico? Olha só. Quando y é zero, x vai ser zero, né? Também, porque y é igual a x. Então, se a gente vir aqui no gráfico, quando y é zero, aqui, né, no ponto zero, para o y e zero para o x, né, digamos assim, esse aqui é o ponto 0, 0. Beleza? A gente tem esse ponto. Porque quando o y é 0, x é 0. Só que quando o y é 1, o x também é 1. Né? Porque y é igual a x, nessa função específica. Vamos estar analisando essa função só para vocês estarem entendendo o conceito. Então, quando o y é 1, então aqui, ó, vou falar que aqui é o ponto, que é o ponto 0, 1. Por que ponto 0, 1? 0, 1 é porque essa primeira coordenada aqui é a coordenada do x, né? E a segunda do y. Então é como se isso aqui fosse a altura 1, ó. Altura 1. Então aqui é o ponto 0, 1. Ou eu posso simplesmente botar 1 aqui, tanto faz. Aí eu pego o ponto 1 aqui do x. Aí eu venho aqui na coordenada, ó. Esse aqui é o ponto 1, 1, né? Ponto 1, 1. Coordenada x igual a 1 e coordenada y igual a 1. E aí eu posso ligar. Vocês concordam comigo que há uma única reta que passa por esses dois pontos? É isso que ficou bem torto, bem feio, mas olha só. Há uma única reta que passa por dois pontos, né? Só tem um ponto aqui e um ponto aqui. Ó, deixa eu dar um zoom aqui maior. Eu tenho um ponto. Aí por um ponto passam infinitas retas. Oh meu Deus. Passam infinitas retas. E essa, por exemplo, por quê? Porque essa reta ela pode ir girando, ó, ao redor desse ponto, que esse ponto aqui não ficou muito bem centralizado. Então essa reta, ela pode girar, então tem infinitas retas, né? Infinitas retas que passam por esse ponto.
Só que, olha só, dentre essas infinitas, se eu tiver outro ponto, só vai haver uma única reta que passa pelos dois pontos. Olha só, eu tenho um ponto aqui, aí tem uma reta que passa por ele. Ó, dentre todas as infinitas, só vai haver uma única reta que vai passar pelo ponto. Então a ideia central é essa. Então, eu consigo traçar uma reta que passa por esses dois pontos. E aí aqui eu tenho, né, a reta que vai representar a minha função, né? E você pode ver que uma função do primeiro grau, ela sempre é representada por uma reta. Vocês vão ver isso. Então, beleza. Aqui a gente conseguiu construir a função do tipo y igual a x, né? Só que quando a gente vai para a cara lá da função, como normalmente apresentada, y igual a x mais b, o que representa? É porque, olha só, a gente tinha aqui o caso y igual a x que a gente fez análise, né? E a gente chega nessa reta daqui, né? Inclusive, tem aqui no nosso mapa mental, olha só que interessante. Casos particulares. A função identidade é quando a igual a 1 e b igual a 0. Aqui está até escrito errado, mas passa pela origem com ângulo 45 graus. O que é a origem também, né? A origem é 1.00. Então, passa pela origem, né? E o que falou que é o caso específico de a igual a 1 e b igual a 0. Então é esse caso, que é o que a gente tinha, né? Porque se 0 posso tirar, não muda nada, e 1 vezes x é o próprio x. Então esse caso aqui é conhecido como função de identidade. E falou que faz ângulo de 45, né? Por que faz ângulo de 45? Porque aqui, quando eu desço 90 graus, eu tenho um triângulo isósceles, porque aqui o comprimento é 1 e aqui o comprimento é 1. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, e como a soma dos ângulos do triângulo dá 180, aqui tem que ser 45 e aqui 45. Porque agora 45 mais 45 mais 90 dá 180. Certo? Então, esse é um caso especial, né, da função do primeiro grau, é o caso dessa função de identidade, que é y igual a x. Beleza, então vamos analisar o caso geral, né? Aqui eu mostrei um caso simples, um caso específico, para vocês entenderem o conceito. Então, basicamente, esse A, ele multiplica o x, né? É um A vezes o x. O AX é A vezes x. E eu vou estar até mostrando aqui no mapa mental também, olha só. O A, ele é conhecido como coeficiente angular, pois ele determina o ângulo. Como assim determina o ângulo, Vitor? Vamos estar olhando lá embaixo. Por exemplo, eu tenho a minha expressão aqui, y igual a x. Por enquanto eu não vou estar trabalhando com b, somente com o a. Quando o y estava igual a x, é como se tivesse 1 multiplicado. Mas se eu multiplico agora por 2, o que acontece? Vamos estar analisando aqui. Agora, olha só. Deixa eu estar fazendo aqui mais perto. Y igual a 2x. Agora, quando o x aumenta 1, o y aumenta 2, porque o y agora é o dobro do x, né? É 2 vezes o x. Então, o que vai acontecer com esse ângulo? Esse ângulo ele vai aumentar, porque olha só. Agora, essa função não vai ser mais dessa forma. Olha o que vai acontecer com ela. Quando o x for igual a 1 aqui, o y agora não é mais 1. O y agora vai ser 2. Então, vai parar mais ou menos aqui, ó. Aqui estava 1, né? O 2. Então, por que o a é conhecido como coeficiente angular? Porque ele muda o ângulo da reta. Olha só o que vai acontecer com essa reta. O ponto 1, 2 agora vira esse ponto aqui, ó. Então a reta tem que passar pela origem e por esse ponto. Então essa reta, o que vai acontecer com ela? Ela vai meio que inclinar. Vamos inclinar mais um pouco aqui. Será que aqui tá bom? Aqui, deixa eu inclinar mais um pouquinho. Está difícil aqui, meu Deus. Vou deixar assim mesmo. Não tô com a coordenação motora muito boa. Então só vou estar ajeitando aqui, ó. Dar uma forçadinha de barra, né? Não tem problema. Forcei um pouquinho a barra para pegar. Beleza. Então olha só o que aconteceu. O ângulo mudou. Por quê? Antes, no caso aqui, ó, y igual x, né? Que é 1 vezes x, basicamente. Olha como era a reta. Tô fazendo assim, ó. Meu Deus do céu, tá difícil, viu? Coordenação motora aqui. Deixa eu girar um pouquinho isso daqui. Tá passando um pouquinho pra cá, beleza. Agora eu vou estar aumentando pra cá. Tá aumentando pra cá. Então olha só como o ângulo mudou. Antes o ângulo era esse aqui, ó. Ângulo alfa. Né? Agora o ângulo passou a tornar esse. Aumentou o ângulo. Né? Então quanto mais eu multiplicar aqui, ó, né, o x, maior vai ser o ângulo. Por exemplo, se aqui for 1000x. 1000x. Aumentei muito o a, né? O coeficiente angular.
Vocês concordam comigo que o y, o 1000 vai ser bem aqui na altura zona? Ó, é bem aqui alto. O que vai acontecer? Quando eu pegar, por exemplo, x é igual a 1 e y vai ser igual a 1000, acontece que eu vou estar pegando esse ponto aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. Aí eu vou fazer uma reta. Aí a reta, olha como ela está bem mais inclinada, né? Olha o ângulo que formou aqui agora. Opa. Olha o ângulo que formou, né? E o ângulo vai aumentando cada vez mais, né? Conforme eu aumento o A, o meu ângulo ele aumenta. Ele vai aumentando cada vez mais, até se aproximar de 90 graus, né? Seria o limite. Ele não alcança 90, mas aproximaria disso. Então por isso que é conhecido como coeficiente angular. E aí entra um caso interessante também, desse coeficiente angular, que olha só. E se o meu A, que é o meu coeficiente angular, que é o meu número que multiplica o x, ele for negativo, né? Vamos pensar. Por exemplo, se y é igual a menos x, ou seja, menos 1 vezes o x, né? Que é menos x. O que acontece com a minha reta? Antes a gente tinha essa reta daqui, ó, pro y igual a x, né? A gente considerou dois pontos. Se vocês quiserem construir uma reta a partir de uma função, a gente tem essa função aqui do primeiro grau. Se vocês quiserem descobrir a reta da função do primeiro grau, vocês consideram que x é igual a um valor, por exemplo, 0. Aí você acha o y, que deu 0 também. Aí você considera que x é igual a outro valor, por exemplo, 1. Aí nesse caso aqui dá menos 1. Aí vocês vão ter dois pontos, né? E aí vocês ligam esses dois pontos e fazem a reta. Depois eu vou estar explicando isso com mais calma. Então olha só. O caso do x, y igual a x, a gente tem essa reta daqui, né? Deixa eu estar puxando um pouco mais para cá. Vou estar dando uma forçadinha de barra aqui de novo. Beleza. Não há problemas. Beleza. Então aqui é ponto 1. Só que quando o A for menos 1, o que acontece? Y é igual a menos x. Então no caso, quando x for 1, né? X aqui for 1. Fica o quê? Menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Então se o x for 1, o y vai ser menos 1, né? Porque fica y é igual a menos 1 vezes 1, que é o x. Falei que é 1. Então o y é igual a esse resultado, que dá menos 1. Então olha só, vamos fazer agora o ponto, né? X é igual a 1 e y é igual a menos 1. Então a gente considera, por exemplo, que aqui é menos 1. Só que olha só o que vai acontecer. Deixa eu estar botando um aqui, ó. Agora a reta, olha só que interessante. Agora a reta ela ficou meio que invertida, né? Porque quando o A é positivo, a gente vê que forma um ângulozinho aqui, né? Nesse quadrante de cima, né? Nessa área aqui, digamos assim, de maneira simples. Só que quando o A é negativo, o ângulo ele vem parar aqui para baixo, ó, né? Faz um ângulo aqui embaixo. Por que isso? Porque quanto maior o x, quanto maior, né, se eu botar menos, sei lá, yx, y não, menos ax. Considerando que o a é positivo, né? Vamos considerar que o a é positivo aqui, aí eu tenho menos ax, só para representar que é um valor negativo multiplicando x. Se eu tenho um valor negativo multiplicando x, quanto maior o meu x, menor vai ser o resultado. Vocês concordam comigo? Por exemplo, menos 1. Quanto maior o meu x, 1000, deu menos 1000 resultado. 2000, menos 2000 resultado. Menos 1 milhão. O resultado vai dar menos 1 milhão. Então, quanto mais eu estou aumentando o x, menor está dando o resultado. E o resultado é o y. Né? Então, isso pode ser chamado de uma função decrescente. Né? Porque a função está caindo. Ó. O resultado está diminuindo. Né? Quanto mais está aumentando o x, menor está sendo o meu resultado. Então, é uma função que está decrescendo. Né? Então, a ideia é essa. Por isso que o a, né, aqui da função, que é o valorzinho que multiplica o x, ele é considerado coeficiente angular. Porque ele muda o ângulo da reta, né? Então, quanto maior o a, mais inclinada fica a reta. E quando chega um ponto de o a ficar negativo, ó, quanto menor a inclinação, quer dizer que é menor o a. Só que digamos que o a vai ficando tão pequeno, até um ponto que ele chega no zero. Aí a inclinação é zero, não tem inclinação nenhuma, né? Se eu falo que o A aqui é zero, né? Não tem nem reta, né? Podemos dizer assim. A reta seria uma reta deitada, assim, digamos assim, né? Porque o B é zero, seria zero. Mas não vou estar entrando nos detalhes do B ainda. Quero explicar só o A primeiro. Então, beleza. Chegou no zero. Quando ela diminui menos ainda, até o ponto de ficar negativo, aí a inclinação que antes era para cima, vai deitando, até começar aí para baixo.
Então, por isso que é considerado um coeficiente angular, o A. Beleza. Então, vocês entenderam que o conceito da função, né? A função que eu tenho um y que está representado como uma expressãozinha que envolve o x. Vocês já entenderam que o A é o valor que multiplica o x. Agora vocês vão entender o B, né? O que é esse Bzinho? Esse Bzinho, ele é chamado como termo independente. Ele é conhecido bastante assim, como tá até aqui no mapa mental, né? Não somente termo independente, né? Também como coeficiente linear. Por que termo independente? Porque ele não depende do x, ele não depende de nada, ele é fixo. Como assim? Por exemplo, você tem aqui, ó, o b, ele não vai variar o y. Como assim, ó? Você bota aqui, ó, a expressão y igual 2x mais 3. Vocês concordam comigo que se aqui for 1, x igual a 1, o resultado vai ser 2 vezes 1 mais 3, que dá 5, né? Beleza. Agora, se o x for 2, dá 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, olha só. A única coisa que pode mudar aqui é o x. E o x está multiplicando o a. Mas o b, né, ele não está multiplicando nada. Ele está ali quietinho no canto dele. Então, ele não muda o resultado da expressão em si de aumentando, né? Então, beleza. Por isso que ele e por que ele é considerado termo linear, né? Vou estar explicando aqui agora. Então, olha só. Vou estar apagando essa parte aqui de baixo. Tá olhando só para essa função aqui, por exemplo, y igual a x, né? Que é 1 vezes x. Basicamente o a aqui é 1. Né? Então, por exemplo, se eu somar algum valor aqui, que é um b, e ele é conhecido como coeficiente linear, por exemplo, se eu somar 1, vou falar que b é 1, o que acontece com a minha função? Acontece que todo o resultado que eu acharia antes, agora vai ser somado em 1. Então, por exemplo, se x antes era 1, aí fica 1 vezes 1, né? Então, antes, ó, a gente podia até fazer uma tabelinha, ó. A gente pode até fazer uma tabelinha, fazer uma análise. Se antes o x aqui era 1, qual era o resultado? Né? Daria 1 vezes 1, daria 1. Beleza. Só que agora, com esse b mais 1, acaba que o y dá 2. Né? Então aumenta em 1. Se o x, ó, antes dava 1. Se o x fosse 2, daria 1 vezes 2, daria 2, né? Então x igual a 2, y igual a 2. Se o x fosse 3, o y daria 3, daí por diante. Só que agora sempre vai estar crescendo em 1. Ou seja, todos esses pontos aqui da reta vai estar crescendo em 1 na coordenada y, né? Porque agora aqui, por exemplo, fica 2, aqui fica 3, aqui fica 4. Porque está somado 1. Então, qual a ideia? A ideia é que essa reta ela vai subir. Então, ela não vai mudar o ângulo. Mas, por conta do B, ela vai mudar, digamos assim, a altura dela, a linha dela, né? A linha... na questão de altura, né? Do eixo Y, é como se ela saltasse, desse um pulinho. Então, o que é que acontece aqui, ó? Vai acontecer isso daqui, ó. Essa reta daqui, ela vai dar um pulo. Ela estava aqui antes, né? Tava assim. Agora ela vai subir de altura. É isso aqui que aconteceu. Então, por isso é conhecido como coeficiente linear, né? Porque ele não vai mudar o ângulo. O coeficiente angular, que é o A, muda o ângulo. O linear, ele muda, digamos assim, a altura, né? Podemos dizer dessa forma. Então, por exemplo, se aqui fosse 2, eu estou aumentando mais 1, né? Que estava 1, agora eu botei 2. O que ia acontecer? Essa reta aqui, ela ia subir mais uma alturinha assim, ó. Né? Então, por isso que é conhecido como coeficiente linear. Beleza. Então, eu acho que agora vocês entenderam o conceito da função. E eu vou estar explicando com mais detalhes nesse momento como você encontra a reta, né? Eu já havia dito anteriormente, mas eu não entrei em muitos detalhes. Como já foi dito, existe apenas uma reta que passa por 2 pontos. Então, se eu tenho 2 pontos, só vai haver uma reta que passa por esses 2 pontos. Então, qual a ideia? Se eu tenho minha função e eu descubro 2 pontos que pertencem à minha função, eu vou descobrir a reta que passa pelos 2 pontos, então eu vou descobrir a reta, né, que representa a função. Então, olha só, eu sei que a função do primeiro grau, y igual a x mais b, é uma reta. Eu sei que é uma reta. Né? Por quê? Porque a gente já viu aqui, ó, y igual a x, ou igual a um x, por exemplo, a gente já viu que era uma reta, y igual a x. Aí a gente viu que o A só muda o ângulo. Então, só muda o ângulo, só vai mudar o ângulo da reta, né? Então, vai continuar sendo uma reta.
E a gente viu que o B só muda a altura. Então, de toda maneira, só vai continuar sendo uma reta. Né? De maneira simples aqui. Então, é uma reta. Então, se eu tenho essa reta e eu descubro 2 pontos da reta, descobri 2 pontos. Eu sei que a reta vai passar por esses 2 pontos. Então, eu descubro a reta. Para mim descobrir a reta, eu só preciso saber 2 pontos que passam pela reta. Não mais que isso. Mas é exagero. Então, olha só. Se eu tenho aqui a função, por exemplo, 3x mais 4. Qual a ideia aqui? Vamos descobrir 2 pontos que passam pela reta. E aí, a partir desses 2 pontos, a gente vai traçar uma reta que passa pelos 2 pontos. Que será a reta da função. Então, aqui a gente pode fazer uma tabelinha para auxiliar. Tá aqui a nossa tabelinha. Então, qual a ideia? A ideia é descobrir 2 pontos. Como a gente faz? É como eu falei anteriormente. Você atribui 2 valores para o x. Você vai achar 2 valores para o y correspondentes. Então, você vai achar 2 pontos. Então, olha só. Se o x aqui, por exemplo, for 0, você pode atribuir o valor que você quiser. Qualquer valor que você atribuir, você vai achar um valor para o y correspondente. Né? E aí, você vai achar um ponto, uma coordenada. Olha só, atribuir valor 0, qualquer valor que você quiser. Se eu coloco 0 aqui, fica o quê? Y igual 3 vezes 0 mais 4. 3 vezes 0 dá 0. Então, o resultado y igual a 4. Então, quanto x é 0, y é 4. Isso aqui é um ponto. É um ponto, é uma coordenada aqui, ó. 0, 4. É uma coordenada, é um ponto. Então, eu pego, quando x é 0, eu pego aqui, ó. Vou botar diminuindo essa escalazinha. Vou botar aqui um, fica aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Um aqui. 2 aqui. 3 aqui. E 4 aqui. Beleza. Então, quando x é 0 nesse ponto aqui, ó. Porque aqui o x vai aumentando. X é 0 aqui, né? Na origem. A origem é o ponto 0, 0. Quando x é 0, y é 4. Então, esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0, 4, faz parte da função. E agora escolha qualquer outro número, né? Diferente de 0. Qualquer outro número. X igual a 1, por exemplo. Se x for igual a 1, o que acontece? Y igual 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1 é 3, mais 4, né? 3 mais 4 dá 7. Então, quando x é 3, y é 7. Certo? Não, eu não botei que é 3, né? Eu botei que é 1 aqui, ó. 3 vezes 3, mais 4. Então, esse aqui dá 9. Dá 9. Não, eu tô viajando, pelo amor de Deus. X é igual a 1 mesmo. X é igual a 1. Quando x é igual a 1, que dá 3 mais 4, 7. Então, quando x é igual a 1, aqui, o y é igual a 7. Beleza. Então, agora a gente tem outro ponto. Qual é o outro ponto que a gente tem? Ponto 1, 7. Né? O primeiro valorzinho aqui sempre representa a coordenada x, né? E o segundinho aqui, coordenada y. Beleza. Então, temos o ponto 1, 7. Então, a gente pega aqui, ó. X igual a 1 e y igual a 7. Então, deixa eu fazer 5, 6, 7. Agora, a gente vai encontrar o segundo ponto, que pertence à função. Né? Eu sei que tem uma reta e eu sei que tem esses 2 pontos que pertencem à reta. Né? Então, olha só. Qual era o primeiro ponto? Ponto 04, que é esse ponto aqui. Ó. Quem joga batalha naval entende bom das coordenadas, né? Ponto 04. 0 para o x, 4 para o y aqui. Beleza? A gente vai ligar até o outro ponto lá. Ó. Então, eu sei que tem uma reta que passa por esses 2 pontos. E essa é a reta. Esse é o nosso gráfico da nossa função primeiro grau. Difícil, gente. Muito fácil. Você aplica um valor para o x, acha outro valor para o y. Aplica outro valor para o x, acha outro valor para o y. Você agora tem 2 pontos, né? Tem 2 pontos aqui, né? 2 coordenadas. Você liga, faz um reto. Acabou. Acabou. É só isso. Então, beleza. Deixa eu botar aqui o mapa mental. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que explicar para vocês. Tem isso daqui, ó. Né? Esse Mzinho. Esse Mzinho, que ele pode ser considerado como a tangente, né? A tangente do ângulo. Calma, vocês vão entender o que eu quero dizer. O que é o Mzinho? Se na prova de vocês perguntar esse Mzinho, o que é o Mzinho basicamente? Eu não quero adentrar muito a isso, mas o Mzinho ele basicamente, né? Ele é o quê? Porque envolve trigonometria, mas não preciso me adentrar muito ao conceito. O Mzinho é basicamente essa alturinha dividida por essa alturinha aqui. Então é bem simples de achar. Como você faz? Você pega, ó, você tem a reta. Aí, a partir do ponto aqui que você tem, do ponto mais embaixo, digamos assim, vou explicar de maneira bem simples. A partir do ponto mais embaixo, você faz um traço na horizontal assim, ó, de maneira a fazer como se fosse um chão, né? Um chão. Para quê? Para você formar um triângulo.
Agora você formou esse triângulo aqui, ó. Ixi, tá muito grosso, deixa eu afinar isso daqui. Agora você formou esse triângulo daqui, né? E qual a ideia? Você vai pegar esse comprimento do triângulo, né? E vai dividir por esse daqui. A ideia é só essa. Ah, qual que é esse comprimento aqui? Olha só, se aqui tá no 7, né? Que é a coordenada no 7 de altura, 7 de altura. E aqui tá no 4 de altura, né? Tem 4 de altura. O que a gente tem? A gente tem que aqui é 7 menos 4, né? 7 menos 4. Então, 7 menos 4, esse comprimento aqui é 3. E que comprimento é esse aqui, ó? Esse ponto aqui tá num ponto de distância, né? Na coordenada x. E esse aqui tá no 0. No 0 aqui. Então, aqui é 1 menos 0. Ou seja, 1. A distância é 1. Então, como você acha o mzinho lá? Mzinho é 3 sobre 1. Simples, né? O mzinho, ele é basicamente o A, né? Ele é basicamente o A. Que é o A aqui. A ideia é essa. Você consegue achar o A. Como você acha o A? Digamos que você não sabe. A questão te deu um gráfico e você quer achar o A. Né? Como você acha o A? Você faz um triângulo qualquer, ó. Deixa eu apagar aqui. Apagar isso aqui tudo. Deixa eu apagar até isso aqui, ó. Digamos que a questão te deu esse gráfico. Aí eu vou dar até dois problemas aqui, ó. Além de achar o A, eu quero achar a função, né? Nossa, como que eu vou achar a função, Vitor? Por quê? Dada a função, eu acho o gráfico. E dado o gráfico, eu consigo achar a função? Consigo. Como que eu faço? A ideia é essa aqui, ó. Primeiro, um método fácil de só achar o A, como eu mostrei. Você pode fazer qualquer triângulo. Ah, peguei esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí eu faço uma reta horizontal aqui. Ó. Aí eu faço uma reta vertical aqui. Fiz um triângulo. Agora tem que fazer essa altura dividida por essa altura. Só que essa altura aqui é quanto, né? Agora eu não sei. É meio difícil de saber. Só que aqui é fácil de saber, né? Porque se eu pegar aqui, aí fica fácil. A gente tem que ser inteligente. Não vou pegar qualquer triângulo lateral, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Vou pegar essa altura e essa. Não, tem que pegar um triângulo, né? Eu não vou pegar esse também. Tem que pegar um que me ajude, né? No caso, esse triângulo aqui, ó. Porque aqui eu sei e aqui eu consigo encontrar também. Mas, para encontrar o A, vocês já entenderam. Você faz um triângulo de uma maneira inteligente. Você pega a altura, divide aqui pela base, né? Basicamente isso. É a tangente, o lado oposto sobre o lado adjacente, né? Olha só. Lado oposto ao ângulo, aqui tem um ângulo. Você pegou o lado oposto, dividiu pelo lado adjacente. Ou tangente do ângulo, né? Mas não precisem se preocupar muito com isso. Pelo menos para quem está no fundamental ou coisa assim. Então, beleza, eu tenho essa função, quero achar, tem o gráfico, né? Quero achar a função, como é que eu faço? Eu tenho que analisar os pontos. Qual é o primeiro ponto que eu tenho? O ponto aqui, ó, 0,4. E qual é o segundo ponto que eu tenho? Esse daqui. Que ponto é esse? O ponto 1,7. A partir disso, eu vou criar as contas. Como que é? A conta não é y igual a x mais b? Para representar uma função, né? O gráfico, a reta. Beleza. Então, no primeiro caso, o nosso x é 0. Então, no lugar desse x aqui, eu boto 0. Então, fica a vezes 0 mais o b. É igual a y. Só que o y é 4. Então, eu boto 4. A vezes 0 deu 0. Então, olha só que interessante. Eu já descobri o b. Já descobri o b. Né? E agora eu faço com isso daqui, ó. O y é o 7. É igual a vezes o x, que é 1. Mais o b. Então, vocês podem analisar. Eu vou estar até voltando aqui, ó. Fica o quê? A vezes 0 mais b. Perdão. A vezes 0 mais b. Vocês têm um sistema de equação. Sistema de equações. Vocês têm duas incógnitas, duas equações. Então é basicamente isso. É resolver esse sistema. Ah, Vitor, como eu resolvo o sistema? É um papo para outra aula. Só que nesse caso específico que eu dei é bem simplesinho de entender. Né? Nesse caso é bem simples, porque você já sabe que o 4 é igual a b. Porque ficou a vezes 0 deu 0. Então agora, a ideia é o quê? Você substituir no lugar desse b aqui, ó. Você vai botar 4. Então botou 4. Beleza. Agora ficou o quê? A vezes 1, que dá A. Beleza? Você passa o 4 diminuindo agora. Que aqui fica 7 menos 4, 3. Então A é igual a 3. Se eu descobrir o A e eu descobrir o B, pronto, acabei. Achei a função. Por quê? Y é igual. Y é igual a x mais B, como já está aqui, ó. Deixa eu botar mais embaixo. Se eu sei o A
que é 3, botei aqui. Se eu sei o B, que é 4, pronto. Tá aqui minha função. Então a ideia é essa. Você faz duas contas, né? Você pega o primeiro ponto, faz a continha lá, no lugar do y você bota o valor, no lugar do x você bota o valor. Aí você faz outra continha, no lugar do y você bota o valor, no lugar do x você bota o valor. Aí depois você vai ter duas equações com duas incógnitas. Quais são as incógnitas que vai ter? O a e o b. Aí você vai fazer o sistema, você vai achar o a, vai achar o b. Acha no a e acha no b, pronto. Você descobriu a função. Então a ideia é essa. A ideia é essa. Vamos estar vendo as interseções com os eixos aqui embaixo. O que acontece? Deixa eu estar apagando isso daqui. Então, olha só. Temos que y igual a x mais b. Deixa eu estar apagando todas essas outras coisas. Y igual a x mais b. Então, olha só. O que é interseção? A interseção com o eixo x... Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó. Eu tenho uma reta. A reta ela vai ter interseção com o eixo x. Ou seja, ela vai tocar no eixo x. Vocês concordam comigo que é quando o y for zero? Né? A reta toca o eixo x quando o y é igual a zero. Né? Porque a altura aqui, ó. A altura é zero. A altura é zero. Certo? Então, a interseção com o eixo x. Vamos considerar que o y é zero. Então fica o quê? Zero igual a x mais b. Então o que eu faço? Eu passo esse b que está somando para lá, diminuindo. Menos b. Esse a que está multiplicando, eu passo dividindo. Então eu chego que a interseção com o eixo x é dada por isso aqui, ó. Menos b sobre a. Né? Então eu tenho a função igual a 2x mais 3. Y igual a 2x mais 3. Em qual ponto a reta vai tocar o eixo x? Obviamente aqui a coordenada y é zero. Mas qual vai ser a coordenada x? A coordenada x é menos b sobre a. Então b é 3. Menos 3 sobre a, 2. Né? Então seria na coordenada menos 3 sobre 2. Que tocaria o eixo x. E como eu descubro a coordenada do eixo y? A interseção com o eixo y. Vocês concordam comigo que vai tocar o eixo y? Né? Deixa eu prolongar isso daqui. Vai tocar o eixo y quando o x for zero, né? Porque, ó, pra cá, x positivo. Pra cá, x negativo. Aqui, ó, é quando x é igual a zero. Então, é só aplicar no lugar desse x aqui, eu aplico zero. Então, y igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá zero. Ou seja, y igual a b. Então, a reta vai tocar o eixo y no ponto b. Então, se eu tenho essa função, em qual coordenada a reta toca o eixo y? Obviamente, novamente, a coordenada x tem que ser zero, a gente já sabe. E qual a coordenada que toca, né? Aqui a coordenada y é b. Então, b é 3. Nesse caso, intersecta o eixo y no ponto 0,3. Beleza? Então, vamos partir para as questões agora. Eu acho que já está tudo explicado. Vamos lá. Um sítio foi adquirido por R$200 mil. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após a aquisição cresceu em função do tempo, conforme o gráfico, e que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Né? Então a gente tem aqui um gráfico. Aí pergunta, o valor desse sítio no 10º ano após a compra em real será de... Então olha só. A gente tem uma funçãozinha. O que acontece? Se a gente analisar o gráfico, tem esse pontozinho aqui, tem esse pontozinho aqui que passa por essa coordenada e por essa. Né? Então, o sítio foi adquirido por 200 mil. Tá aqui, ó, o valor inicial, né? Podemos dizer assim, porque aqui tá x ano. Foi decorridos x anos. Então, quando o ano é zero, né? Quer dizer, não passou nenhum tempo, o valor do sítio era de 200 mil. Né? E o imóvel ele vai valorizando, como está escrito aqui. A valorização do imóvel cresceu. Né? Em função do tempo. O que quer dizer em função do tempo? Aqui a gente vê que o eixo y está representando o valor do imóvel. Né? Então, y é o valor do imóvel. A gente também poderia representar como f de x, mas eu vou representar como y. Y igual ao quê? Aí que está o problema. A questão ela não diz a função. Mas a gente consegue descobrir. Por quê? Porque a gente tem não somente dois, a gente tem... na verdade, a gente só tem dois pontos, né? A gente tem esse ponto e esse ponto. A gente tem esse ponto aqui, mas a gente não sabe essa coordenadinha. É o que é exatamente o que a questão pergunta. O valor desse sítio no 10º ano após sua compra. Então aqui está ano 10, vai estar um valorzinho correspondente, né? Y1. Então a gente quer descobrir esse Y1. Então qual a ideia? A ideia é descobrir a função
Por quê? Porque eu tenho 2 pontos. Eu descubro a função. No lugar do x, depois eu vou aplicar 10. E aí eu vou descobrir o y1. Então, olha só. Primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto que a gente tem? Ponto 200 mil. 200 mil não, né? Ponto 0, 200 mil. 200 mil. Aqui, ó. Esse pontozinho aqui, 0, 200 mil. Qual é o segundo ponto que a gente tem? É esse daqui, ó. Que é o ponto 2, 240 mil. Beleza. Né? Então, olha só. A gente faz a continha. 200 mil, né? Que é o y aqui. É igual a x. A, no caso aqui o x é 0. AV0 mais B. AV0, 0. Sobrou só o B. Então a gente já descobriu o B. E agora outra continha aqui. 240 mil. E vocês podem até perceber, né? De fato, o B é o ponto que intersecta o eixo Y é o B. Como a gente já havia dito. 240 mil aqui é igual A vezes o X. Quanto que é o X? Para esse ponto aqui, 2. A vezes 2 mais B. Só que B é 200 mil. Então aqui eu boto 200 mil. Passo 200 mil para cá, que está somando. Passo diminuindo. 240 mil menos 200 mil. Dá 40 mil, né? Divido por 2, é que está multiplicando, passo dividindo. 40 mil dividido por 2, 20 mil. Então, achamos a função. Y igual a, que é 20 mil, vezes o x, mais o b. Quanto que é o b? 200 mil. Eu estou até movendo aqui para baixo. Achamos a função. 20 mil x mais 200 mil. Então, pergunta quando x vai ser 10. Quando x aqui for 10, ó, a gente aplica 10 aqui. Vocês concordam comigo que se eu pego esse valor e multiplico por 10, você vai aumentar um valorzinho aqui, um zerinho? Certo, né? Certo. Ficar o quê? 200 mil. Mais 200 mil, 400 mil. Então, y1, 400 mil aqui, item D. Até tirei aqui o casaco porque estava calor. Vamos fazer agora a segunda questão. Deixa eu dar um zoom aqui. Em fevereiro, o governo da cidade do México, vou pegar aqui o marcador, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago por utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período é... Então, olha só que interessante. A expressão que relaciona o valor F é basicamente o F de X, que aqui está querendo dizer, né? O valor F é o Y, né? Podemos dizer assim, né? O Y, que é o valor pago, o F de X. Então, relaciona o valor F, que é basicamente o F de X. Você está perguntando qual dessas funções, qual dessas expressões se relacionam. Então, vamos olhar. Tem o valor fixo, né? Anuidade de $24. Beleza. Então, vocês concordam comigo que eu vou ter um AX mais um B. E o B é o valor fixo? Né? B é o valor fixo. É o valor que você vai pagar, independentemente de quantas horas extras. Agora, esse AX varia, né? O AX varia. O A é fixo também, só que o X varia. Então, esse resultado varia. Porque o que é X? X são as horas extras. Aí fala, para estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então, a cada um que aumenta aqui, né? Vai o quê? Vai mexer nisso daqui. Qual a ideia? É que vai ser 3x. Por quê? Porque, por exemplo, se aqui for 1, fica 3 vezes 1 que é 3. Se for 2, 3 mais 3. Então, o A representa o valor, né? O valor dos $3. O A é fixo. $3 que eu pago é fixo. E os $3 é multiplicado pelo valor que varia, que são as horas, né? O valor A é fixo, $3. Só que o valor que é fixo, que é o A, que é os $3, é multiplicado pela quantidade de horas. Então a expressão que relaciona essa D aqui, né? E agora vamos para a última questãozinha. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo. Custo fixo, você já sabe, quando fala de coisa fixa, normalmente é B. É o B. O A é fixo também. Só que não costumam falar do A como fixo, porque está multiplicando pelo X, que é variável, né? Que não depende do número de mochilas. Ou, se não depende de nada, o B não depende de nada, né? O A depende, porque o A é multiplicado pelo X.
mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas. Quando fala que é proporcional, você pode ter a ideia de que é multiplicado. Então você tem um custo que, por exemplo, quanto mais mochilas produzidas, mais custo, né? O custo total cresce de forma linear, né? E a tabela, de forma linear, porque faz uma reta, né? Uma função do primeiro grau. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então, beleza, aí pergunta. O custo total em real para a produção de 80 mochilas. Então, aqui a gente tem até os pontos, né? Por exemplo, se eu tenho a função aqui, eu tenho o ponto 30, x igual a 30, 30 mochilas produzidas, deu, sei lá, 1050. 1050. Então, a ideia é essa. A ideia aqui é o quê? O y é igual a x mais b. O que é o y? O y é o custo total. O x é as mochilas e b é o valor fixo, né? Então, a gente vai descobrir a função, ó. Vou aplicar esse primeiro ponto. 1050 é igual a 30 vezes A mais B. Eu aplicar outro ponto, tanto faz qual o outro ponto que eu aplicar, só precisa de 2. 1650 é igual a 50 vezes A mais B, né? Que o x aqui é 50. Agora a gente consegue... Eu posso pegar essa equação e diminuir dessa, né? Sistema de equações. Fica o quê? 600 é igual a 20A, né? Peguei isso, tirei isso, né? 1650 menos 1050, 600. 50A menos 30A, 20A. B menos B, 0. Então agora eu passo o 20 dividindo. 600 dividido por 20, corta, dá 30. Então A é igual a 30. Se o A é igual a 30, no lugar de A fica 30, esse aqui dá 900. Né? 30 vezes 30. Então o B teria que ser 150. Né? Porque 900 mais 150 igual a 1050. Então agora descobrimos a função. Y igual a, que é 30, vezes o x, mais o b, que é 150. Aí pergunta o quê? Custo total em real para a produção de 80 mochilas. Você vê que essa informação aqui é até desnecessária, né? 80 mochilas, no lugar desse x aqui você bota 80. Vezes 80. 30 vezes 80? 2.400. Mais 150, 2.550. Item C. Espero que tenham gostado do vídeo. Depois eu vou estar gravando um vídeo sobre domínio das funções, né? Nesse contexto de função de primeiro grau, não tem por que eu mexer com domínio por enquanto. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam e deixem o like. Abraço.